Agradecemos em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Jó, capítulo de número 40. Jó, de número 40, do versículo 1 até o de número 5. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu mais o Senhor a Jó, dizendo: porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Quem repreende assim a Deus, responda por isso. Então Jó respondeu ao Senhor, dizendo: eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho à boca. Uma vez tenho falado, e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Amém? Podeis tomar assento. O Senhor pergunta para Jó por que ele estava contendendo com Deus. E o Senhor diz: isso que você está fazendo é sabedoria? Por acaso contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Quem repreenderia assim a Deus? Responda por isso. Deus, tendo um diálogo com Jó, Deus pergunta para Jó se era correto, se era sabedoria, aquilo que ele vinha praticando. Muitas vezes nós, por sofrermos o inimigo contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a nossa vida, nós começamos a contender com Deus. Por que isso? Porque essas coisas acontecem, eu te sirvo, eu te busco. Quantas vezes nós começamos a falar com Deus, reclamar com Deus sobre uma situação. E Jó aqui, ele é interpelado por Deus. Deus pergunta para ele: por acaso isso é sabedoria? Isso que você está praticando é sabedoria? Você poderia contender com o Todo-Poderoso? Quem pode repreender Deus dessa forma? Há momento que, quando o silêncio fala mais que palavras, há momentos que o silêncio, ele fala mais do que palavras. Há momento que a palavra, ela só repete coisas, aquilo que está no nosso coração, aquilo que é as nossas frustrações, e as palavras vão saindo sem ter lógica. Sempre que a nossa convicção está fraca e não tem segurança para profetizar, é melhor aprender a ouvir e meditar. Há momentos que nós não temos convicção daquilo que nós vamos falar. Há momentos que a nossa convicção ela está fraca, nós não sabemos se realmente é isso, e não temos segurança para profetizar. Então o melhor que temos que fazer é aprender a ouvir e meditar na palavra de Deus. Quantas vezes nos perguntamos: é melhor falar ou calar? Nem tudo precisa ser falado. Muitas vezes o silêncio é a melhor escolha. Muitas vezes o silêncio é a melhor escolha. O silêncio é a melhor solução na conquista do nosso domínio. Como é que nós conquistamos o nosso domínio? Muitas vezes é no silêncio. O silêncio muitas vezes ele parece uma omissão. Às vezes nós queremos falar porque nós pensamos: eu não posso ficar calado, eu tenho que falar. Quantas vezes nós pensamos: não, alguém precisa falar, alguém tem que dizer isso. Então o silêncio muitas vezes parece uma omissão. Quantas vezes eu mesmo repito: oração e ação. Nós temos que ter uma ação, nós temos que agir. Mas existem momentos que o silêncio é a melhor opção. Existem situações que se manter em silêncio é a melhor opção. Muitas vezes nós não conseguimos entender se Deus está em silêncio ou se nós estamos surdos. Quantas vezes nós nos perguntamos: Deus, por que o Senhor não fala? E outras vezes nós pensamos: eu não estou ouvindo a voz de Deus.
Por que Deus não está falando? Nós não entendemos o que está acontecendo. Apóstolo Paulo, ele fala sobre a fé. E capítulo 10 de Romanos, ele diz algo muito importante. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando nós estamos ouvindo, nós não estamos falando. Se nós queremos que a nossa fé acrescente, nós temos que ouvir mais Deus falar. E falarmos menos. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Há um tempo para todas as coisas. Eclesiastes, o sábio, ele diz, olha, há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para falar, há um tempo para meditar, há um tempo para chorar, há um tempo para rir, há um tempo para todas as coisas. Abra a tua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3, no versículo de número 7. Eclesiastes 3, capítulo 7 diz assim, tempo, no versículo 6 em diante diz, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. O sábio, ele diz, há um tempo para todas as coisas. E discernir esse tempo é muito difícil. Ainda pela manhã, no domingo, eu disse, há um tempo que nós precisamos aprender a discernir. Uma das coisas que nós temos que pedir para Deus é o dom de discernir. Que tempo nós estamos vivendo? É um tempo de falarmos? É um tempo de retrucarmos? Ou é um tempo de estarmos calados? Que tempo é esse que nós estamos vivendo? E entender esse tempo. Então o sábio, ele diz, há um tempo para todas as coisas. Ele começa dizendo, tudo tem o seu tempo determinado. Há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, e tempo de curar, tempo de derrubar, e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de coser e tempo de estar calado. Há um tempo que nós temos que nos calar. Mas o que vem no nosso coração? Eu preciso falar. Eu preciso me posicionar. Eu preciso falar isso. Eu preciso falar essas coisas. Mas há um tempo que nós temos que nos calar. Há um tempo que nós precisamos meditar na palavra de Deus. Há um tempo que nós precisamos ouvir Deus falar. Jó, ele estava num momento que era um momento de dor. Era um momento de angústia. Era um momento que ele não estava entendendo nada do que estava acontecendo. E ele vai então retrucar com Deus, porque essas coisas acontecem, porque estão acontecendo. E Deus dá uma resposta para ele. Respondeu, pois, o Senhor a Jó, dizendo, porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Quem repreende assim a Deus, responda a isso. Então Jó se humilha perante Deus. Então Jó respondeu ao Senhor dizendo, eis que eu sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho na boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém eu não prosseguirei mais em falar. Eu vou me calar. Essa foi uma decisão sábia de Jó, em se calar. Porque Deus chama ele e começa a lhe perguntar. Deus faz mais de 70 perguntas para Jó, e nenhuma delas Jó teria resposta.
por isso que Deus fala, será que você é sábio falando tudo isso? Quantas vezes nós, ao invés de pedirmos direcionamento para Deus, nós estamos retrucando, nós estamos falando, onde está Deus que não está vendo essas coisas? Por que Deus nos abandonou? Por que Deus não responde? Por que Deus não fala? Então esse é um tempo de estarmos calados. Esse é um tempo de esperar em Deus. Esse é um tempo de buscar em Deus. Quando Deus vai dar estratégias para Josué, para conquistas, o que Deus diz para Josué? Para ele meditar. Em todo o tempo, medita nesta palavra. Pense sobre esta palavra. Leia esta palavra, medite sobre ela. E Josué, ele vai avançando com as estratégias que Deus dá a ele. Ele chega agora diante de um grande desafio, as muralhas de Jericó. Ele teria que entrar em uma cidade fortemente guardada, que seria quase impossível para o seu exército adentrar aquela cidade, de tão protegida, grandes muralhas, e agora ele está ali pensando, ou ele está retrucando com os seus comandados, como ele iria chegar àquele lugar. Capítulo 5 de Josué, abra a tua Bíblia no versículo de número 13, capítulo 5, versículo 13, e diz assim: e sucedeu que estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé, diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué a ele e disse-lhes: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu Senhor ao teu servo? O que diz o Senhor ao teu servo? Você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Há momentos que nós estamos diante de uma situação difícil. E nós estamos olhando para o obstáculo. Josué estava nessa situação agora. Estava de frente à muralha. Era impossível humanamente o seu exército vencer. Mas ele está ali esperando uma resposta de Deus. Qual era a promessa? Que Deus estaria com ele em todo o caminho. Que Deus entregaria todos os seus inimigos nas suas mãos. E ali ele para diante daquele grande desafio. E ele deveria estar falando, conversando, porque ele estava de cabeça baixa, ele provavelmente estava clamando a Deus por aquela situação. Quando ele levanta o seu olhar, ele se depara com um homem com uma espada na mão. E ele, assustado, pergunta: você é dos nossos ou dos nossos inimigos? E aquele homem responde: nem dos inimigos e nem do seu exército. Eu sou do exército do Senhor. Eu fui enviado para te ajudar. E ali, ele como comandante, ele dá uma palavra que nós devemos entender. Ele pergunta àquele homem, ele reconheceu aquele homem como sendo o enviado do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu Senhor ao teu servo? Diante de uma situação difícil, peça para o Senhor falar com você. Senhor, o que o Senhor me diz sobre isso? Fala comigo. Muitas vezes nós queremos agir, nós queremos tomar decisões, nós queremos, eu já orei e agora eu vou agir. Não, Senhor, qual é o direcionamento? Como o Senhor vai me direcionar para fazer tudo isso? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo.
E fez Josué assim: tira o sapato dos teus pés, abra mão dos teus pensamentos. Quando Deus vai falar com Moisés, aconteceu algo parecido: tira os teus sapatos, porque o lugar que você está pisando é um lugar santo. Abra mão dos teus pensamentos. O que é sapatos? O que é caminhar? Caminhar é o que é passos? É pensamentos. Quando Jesus, ele lava os pés dos discípulos, o que Jesus estava fazendo? Tirando os pensamentos dos discípulos, dando a eles uma nova direção. Lava os teus pensamentos, lava os teus pés. Se nós não permitirmos, o que Jesus diz para Pedro? Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Se você não mudar os teus pensamentos, você não pode caminhar comigo. É o momento de se render ao Senhor. Então, quando Josué, ele se encontra com aquele anjo, o enviado do Senhor, dos exércitos do Senhor, ele ali agora, ele vai deixar todos os seus pensamentos. Ele estava ali prostrado pensando: como eu vou vencer essa situação? Quantas vezes nós estamos no nosso pensamento: como vou vencer essa situação? Como vou vencer esse obstáculo? Ao deparar com tantas coisas que nós estamos vivendo nos nossos dias, nós pensamos: eu preciso falar. Eu preciso falar. Nós temos que parar e ouvir Deus. Deus vai nos dar as estratégias corretas. Deus vai nos direcionar como nós vamos fazer. E foi exatamente isso que aconteceu com Josué naquele momento. A partir daquele momento, Deus dá a ele todas as estratégias, como seria para entrar em Jericó. Não seria guerreando, não seria os homens escalando as muralhas. Deus daria a eles as instruções, e eles teriam que ouvir as instruções do Senhor. Capítulo 6 diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado nas tuas mãos a Jericó, o seu rei, os seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodearei a cidade, cercando uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se prolongadamente as trombetas de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da trombeta, todo o povo gritará com grande brado, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Então, assim o Senhor dá as estratégias. Vão rodear, ninguém vai guerrear. O Senhor deu as estratégias, ele ouviu e ele passa para o povo, passa para os sacerdotes. No versículo de número 10 diz assim: porém ao povo, Josué tinha dado ordem dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos digo. Como o povo tinha que caminhar? Quieto. Era uma estratégia. Qual é a estratégia que o Senhor tem nos dado? Não é tempo de falar, é tempo de ouvir a voz de Deus. Ah, mas eu preciso ouvir, eu não aguento. Isso que está acontecendo, eu não aguento, eu preciso falar. Não é um tempo de calar. O Senhor colocará os inimigos nas nossas mãos. Nós sairemos vitoriosos dessa batalha, porque o Senhor
dará nas nossas mãos. Então Josué, ele ouviu as estratégias vindo de Deus. Quando ele se depara com o anjo do Senhor, ele diz: fala comigo, fala para o teu servo. Quando nós estamos diante do Senhor, nós temos que parar e pedir: fala, qual é a estratégia? Eu estou com um problema, eu estou com uma necessidade, há um obstáculo a ser vencido. Senhor, me dá as estratégias. Muitas vezes nós falamos e não paramos para ouvir Deus falar. É necessário falar menos e ouvir mais. O silêncio fala mais do que palavras. Muitas vezes nós pensamos que a nossa oração, ela tem que ser uma metralhadora. Ó, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, Senhor, tira isso, Senhor, dá aquilo. Há momentos que diante de Deus é silêncio. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E quando o Senhor nos dá as estratégias, nós temos que seguir as estratégias. Temos que seguir as estratégias. Eu mesmo muitas vezes falei, oração é ação, nós temos que orar e agir. Foi a palavra que eu ouvi até domingo, uma pessoa chegou para mim e disse: não, mas oração é ação. E eu mesmo já falei várias vezes isso, oração e ação, nós temos que agir. E Deus essa semana começou a falar comigo: silêncio, te aquieta. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu quebro o arco, eu cesso a guerra. É um tempo da igreja, é um tempo de nós pararmos. No domingo falei, não fale de política, não entre em política, não entre nessas coisas. Comece a ouvir Deus. Comece a ouvir Deus. O inimigo tem entrado com contendas, com palavras, mas eu preciso falar. Um defende um lado, defende o outro. Não. Ore, deixa Deus falar. Deus dará o escape. Deus não falha. Deus nos guarda e Deus nos livra de tudo aquilo que não provém de Deus. O Senhor tem o melhor para nós. No silêncio é revelada as estratégias. Josué estava ali diante do maior obstáculo, seria impossível. A terra não seria conquistada se não passasse por Jericó, se não vencesse as muralhas. Mas teve que vir uma intervenção vinda dos exércitos do Senhor. Josué não seria capaz, seu exército não seria capaz, mas vem um príncipe do exército do Senhor. Não era um príncipe do exército de Israel, não. Um príncipe do exército do Senhor. Não era alguém do inimigo, era um príncipe do exército do Senhor. E quando Josué o reconhece, prostrou-se com seu rosto em terra e adorou e disse-lhe: que diz meu Senhor ao seu servo? Eu estou pronto a obedecer. Mas Josué não era um comandante? Muitas vezes a vaidade nos afasta da vitória. Ah, mas eu sei, mas eu conheço. Josué poderia falar naquele momento: eu não sei nem quem você é. Mas ele se apresentou: príncipe do exército do Senhor. Então quando o Senhor envia a sua palavra, pare, ouça. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Por isso, Jó, na sua indignação, não há um homem que teria mais razões para reclamar do que Jó. Alguém que estava sofrendo, alguém que estava passando por uma situação difícil, alguém que tinha perdido todos os seus bens, tinha perdido familiares. E Deus diz: será que isso é sabedoria que você está fazendo? Será que você reclamar, você contender com o Todo-Poderoso é sabedoria? Será que quando nós estamos reclamando com Deus, murmurando com Deus, nós estamos agindo com sabedoria?
Ah, mas você não conhece meu problema, pastor. Não há problema tão sério quanto o problema de Jó. E Deus fala com ele. Seria isto sabedoria o que você está fazendo? E Jó reconhece, Jó se humilha. Então Jó respondeu ao Senhor dizendo: eis que eu sou vil. Que te responderia eu? A minha mão ponho à boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Eu ponho a minha mão na boca e paro. E Deus dá direcionamento. A partir disso, Jó abre os seus olhos e vê Deus. A partir disso, Jó diz: olha, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Muitas vezes a gente vem, só conhece Deus de ouvir falar. Deus fez isso, Deus fez aquilo, mas nós precisamos ter intimidade com Deus. E só tem intimidade com Deus quando nós aprendemos a meditar, quando nós aprendemos a falar com Deus, quando nós aprendemos a obedecer. Veja que Josué, ele obedece e o seu povo também recebe um direcionamento. Porém, ao povo, Josué tinha dado ordem dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga: gritai, e então gritareis. O povo estava dando 6 voltas em volta da muralha. Todos em cima da muralha zombavam. Ei, o que vocês estão fazendo? Qual é a vontade que nós temos? É retrucar. Quando alguém tenta nos ofender, o que nós fazemos? Nós retrucamos. Mas o povo tinha recebido uma ordem: não se ouça nenhuma voz. Nós vamos dar as voltas nas muralhas e ninguém vai falar nada. Não se ouvirá uma voz. Uma multidão obedeceu ao comandante. E no momento certo, com a presença de Deus indo à frente, o que ia na frente? Na frente do povo ia a arca do Senhor. Os sacerdotes, os levitas, carregando a arca. Se Deus vai na frente, a vitória é certa. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com Deus nesse momento. Talvez você está se perguntando: Deus, até quando nós vamos aguentar tudo isso? Até quando, Senhor? No versículo 11 diz assim: e fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando a uma vez, e entraram no arraial e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Deixe o Senhor ir na frente. A presença de Deus vai na nossa frente. O Senhor vai garantir a vitória. Permita a arca ir na frente. A presença de Deus vai na frente. Eu não sei qual é o problema que você está vivenciando, o que você está passando. Talvez você veio aqui dizendo: hoje eu preciso falar com Deus. E Deus disse: te aquieta. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu estou no controle de todas as coisas. Sou eu que quebro o arco. Sou eu que coloco fogo nos carros. Sou eu que dou a vitória. Confia no Senhor. Você está diante de um obstáculo. Medita na palavra do Senhor. Pergunta ao Senhor quais são as estratégias. Como você deve caminhar. Como você deve agir. Não vai pelo teu pensamento. Tira o sapato dos teus pés. Abre mão dos teus pensamentos. Abre mão da tua maneira de pensar. Senhor, me direciona. Me capacita. Senhor meu Pai, estamos diante da tua presença nesta noite.
Senhor, quantas vezes temos vontade de gritar, de falar. Senhor, quantas vezes temos vontade, Senhor, de colocar tantas coisas para fora, falar tantas verdades. Mas, Senhor, a Tua palavra nos ensina hoje: aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus. Senhor, nós pedimos que o Senhor esteja no controle. Senhor, envia o Teu anjo, Pai, aquele que guerreia por nós, aquele que vai à nossa frente, aquele que garante a nossa vitória. Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, vai caindo por terra. Senhor, aquieta o meu coração nesta noite, aquieta a nossa alma nesta noite. Senhor, eu confio no Teu agir. Agindo Deus, quem impedirá? A vitória é nossa, pelo sangue do Cordeiro. Amém? Quantos podem aplaudir ao Senhor? Separe a tua oferta.